A história começa em um mundo fantástico, onde humanos e criaturas mágicas habitam diferentes regiões do planeta. No fundo de uma floresta exuberante, onde dezenas de espécies de feras mágicas prosperam e coexistem, uma jovem mãe dragão desce até sua caverna. Depois de ficar sobre seu ovo durante toda a noite, chega a hora de caçar comida, então ela cobre o ovo com terra. No entanto, só a terra não é suficiente para acalmar as preocupações da mãe dragão, então ela atinge o solo com chamas incandescentes, mantendo o chão quente enquanto está fora. Quando fica satisfeita, ela deixa a caverna e voa para o céu, procurando por presas. Quando o olhar da dragão se fixa em um par de lobos, ela mergulha para capturá-los. De repente, ela é atingida por uma flecha direto na cabeça, caçada por um grupo de humanos escondidos nos arbustos no chão. Depois que a mãe dragão morre, eles se aproximam para recolher sua pele e carne. Algum tempo depois, uma criatura grávida chamada Cat Sith entra na mesma caverna onde a dragão havia protegido o seu ovo. Em comparação com gatos normais, os Cat Siths são a raça inteligente capaz de pensar racionalmente e usar magia. Quando essa mãe gata percebe o ambiente tranquilo da caverna, ela se instala ali para dar à luz. Pouco tempo depois, seus filhotes nascem, e o calor de seus corpos cheios de vida atravessa o ovo enterrado sob a terra. Isso faz com que o filhote de dragão finalmente saia da casca, e a pequena criatura coloca sua cabeça confusa para fora do chão. Preocupada, a mãe gata percebe imediatamente e puxa o filhote de dragão para fora. Exposto ao ar frio da caverna, o pequeno dragão começa a tremer. Ao ver isso, a mãe gata cheira seu corpo algumas vezes e decide que ele é uma criatura completamente inofensiva. Então, com o coração cheio de compaixão, ela permite que o dragão mame junto de seus próprios filhotes. Como criaturas mágicas não são limitadas por fronteiras normais, é natural que às vezes criem filhos de outras espécies. Observando o filhote de dragão se aconchegar com seus filhos, a mãe gata se pergunta em que tipo de fera fantástica ele crescerá. Alguns dias depois, quando os filhotes já conseguem se mover, a mãe gata começa a ensiná-los a caçar. Ela mostra como perseguir a presa a partir de um esconderijo e como emboscá-la com sucesso. Além da caça física, a mãe gata também ensina seus filhos a usar magia de trovão, já que os Cat Siths são capazes de lançar feitiços mágicos. O filhote de dragão tenta copiar seus irmãos, mas não consegue lançar o feitiço de trovão por causa da diferença entre seus talentos. Então ele bate suas pequenas asas para erguer o próprio corpo do chão, deixando todos impressionados. Em vez de raios, o filhote de dragão tenta usar uma bola de fogo, mas infelizmente ela falha e o explode para longe. Mesmo assim, o dragão se recupera rapidamente de seu fracasso, depois de receber um pouco de incentivo de sua mãe e irmãos. De repente, a mãe gata detecta uma presença hostil por perto e ordena que todos os seus filhos permaneçam em silêncio. Embora as crianças obedeçam, elas perguntam baixinho por que ela tem tanto medo dessas novas criaturas. A mãe gata explica que essas criaturas são humanos, vindos de um reino próximo. Como a floresta abriga muitas espécies fracas de monstros, esses humanos a chamaram de Floresta dos Novatos e enviam seus iniciantes para cá a fim de ganhar experiência. Depois de terminar sua explicação, a mãe gata alerta seus filhotes que os humanos podem ser muito gentis ou muito cruéis, dependendo da pessoa. Além disso, ela diz a eles que os humanos podem ser poderosos o suficiente para matar ursos gigantes e que também caçam os Cat Siths como presas para obter materiais. Como esses humanos são tão perigosos, ela avisa seus filhotes para evitá-los a todo custo. Ao ouvirem seu alerta severo, todas as crianças memorizam o cheiro dos humanos e fazem uma anotação mental para evitá-los no futuro. Alguns dias depois, um brilho roxo intenso irrompe da floresta, vindo de um círculo de invocação repentino. O alvo dessa invocação é a mãe gata, que percebe que os humanos próximos estão tentando invocá-la. Enquanto os filhotes observam confusos, ela percebe que aquilo é uma despedida. Ela começa a orientá-los gentilmente com suas últimas palavras, lembrando seus filhos de permanecerem juntos caso um dia enfrentem perigo na floresta. Embora esteja confiante de que eles conseguem sobreviver com suas próprias habilidades, ela informa aos filhos que teve muitos outros descendentes na floresta, os quais os ajudariam prontamente caso precisassem. Então, depois de desejar uma vida longa e saudável a todos os seus filhos, a mãe gata finalmente desaparece, e o círculo de invocação se fecha diante das crianças devastadas. Anos depois que os gatos crescem, eles deixam sua caverna original para se aventurar e começar suas vidas como adultos. Apenas o filhote de dragão, que agora cresceu e se tornou uma bela fera, permanece no lugar onde sua mãe o criou pela primeira vez. Embora o dragão consiga sobreviver sozinho, ele se sente solitário sem a companhia de seus irmãos, que estiveram com ele todos esses anos. Depois de algum tempo, uma das irmãs gatas do dragão volta para casa com seu marido. Ela o apresenta ao irmão dragão, que recebe os dois alegremente na
caverna. Mais tarde, a irmã gata dá à luz seus filhotes, e o dragão assume a responsabilidade de criá-los. Ele ensina todos eles a se esconder e caçar ratos como um gato, além de avisá-los para se afastarem dos humanos sempre que os virem. Os pequenos filhotes concordam e aceitam todos os ensinamentos do tio, e quando também crescem, todos deixam a caverna para começar suas vidas na floresta. Algum tempo depois, uma estranha gata se aproxima da caverna do dragão. Embora ela seja uma gata nova, o dragão reconhece nela o cheiro de um de seus irmãos. Acontece que essa gata é uma das filhas de seu irmão e precisa de abrigo, pois está muito grávida. Ela explica ao dragão que seu pai disse para ela buscar refúgio com seu tio caso algum dia precisasse, e é por isso que agora está visitando. Ao ouvir que seus irmãos ainda se lembram dele e confiam nele enquanto vivem suas vidas longe na floresta, o dragão se emociona de alegria e imediatamente permite que a jovem gata descanse em sua caverna. Com o passar dos anos, o dragão continua crescendo, ficando maior e mais forte, e ganha a habilidade de conversar com espíritos da natureza. Durante uma de suas conversas, ele finalmente descobre que, na verdade, pertence a uma espécie diferente dos Cat Siths. O dragão decepcionado explica isso aos seus parentes gatos, mas nenhum deles se importa. Em vez disso, eles sorriem para ele como sempre fizeram. Então ele esquece suas preocupações e continua a ensiná-los. Um dia, enquanto o dragão voa pacificamente sobre a floresta, ele avista alguns humanos com uma enorme pilha de gatos mortos, caçados apenas por suas peles. O dragão explode de raiva e queima os humanos vivos. Depois de destruir os humanos, o dragão pergunta aos espíritos se eles caçam gatos para se alimentar. Eles explicam que os humanos caçam gatos apenas por causa de sua pele, o que deixa o dragão ainda mais furioso, pois ele acredita que uma criatura não deveria ser morta, a menos que seja por comida ou sobrevivência. Na infância, o dragão era fraco demais para proteger todos. Agora as coisas são diferentes, pois ele possui o imenso poder do corpo de um dragão, junto das capacidades destrutivas da magia espiritual. O dragão decide que já teve o bastante da crueldade dos humanos e voa até o reino mais próximo para avisá-los. Quando os humanos percebem o dragão gigante em suas terras, ele anuncia em um tom dominante que matou os aventureiros que assassinaram os gatos inocentes. Ele avisa aos outros humanos que eles sofrerão o mesmo destino caso não parem de atacar os gatos sem motivo, mas os humanos se recusam a ouvir suas palavras. Em vez disso, eles chamam todos os seus magos e atacam o dragão com feitiços de trovão. Como os humanos não conseguem usar magia espiritual pura, seus feitiços são incrivelmente fracos e ineficazes contra o poderoso dragão. O dragão fica furioso com sua rebelião e começa a queimar todo o reino com suas chamas. Em sua fúria, ele pensa que todos os humanos merecem morrer, mas então avista os plebeus fracos, assim como uma jovem garota inocente chorando desamparada no chão. A garota também tem um gato de estimação, que tenta corajosamente protegê-la do dragão. Ao ver um de seus próprios parentes tão próximo de uma humana, o coração do dragão se comove, e ele decide perdoá-los por causa das pessoas bondosas entre eles. No entanto, ele não os deixa sem um aviso, dizendo que caso os humanos matem outro gato sem necessidade de comida ou autodefesa, ele dará continuidade às punições anteriores. Anos após a fúria do dragão, um novo príncipe cresceu no reino humano. Infelizmente, esse príncipe possui um talento mágico lamentável, então toda a família real se preocupa com seu futuro. O próprio príncipe sabe de suas limitações, então ele sai escondido de seu quarto à noite, tentando praticar magia sozinho. Depois de falhar em várias tentativas, um gato aparece ao seu lado. O príncipe olha para o gato, que lhe oferece conforto naquele momento difícil. Então ele tenta novamente e dessa vez consegue queimar uma folha com o poder de sua magia. O príncipe comemora sua vitória, mas percebe que o gato também está celebrando. Como gatos não são permitidos no palácio, o príncipe conclui que esse gato entrou escondido ali durante a noite. No entanto, ele também sabe que o reino deveria deixar todos os gatos em paz e devolvê-los à floresta para evitar a ira do dragão. Ele pergunta ao gato se consegue encontrar o caminho de volta para a floresta. Então ele balança a cabeça e vai embora. Na noite seguinte, o príncipe sai escondido novamente, perguntando-se se o gato também apareceria. Embora fique decepcionado no início, o príncipe logo encontra o gato esperando por ele. A partir daquele dia, o gato começa a apoiá-lo em sua jornada de aprendizado mágico, a ponto de o príncipe aprender a conversar com ele. Um dia, enquanto o príncipe divide comida com o gato, um ancião do palácio os observa silenciosamente à distância. Ele conta isso ao rei, que imediatamente chama o príncipe para conversar. Depois de se certificar de que o príncipe não está maltratando o gato, o rei permite que ele continue sendo amigo dele, pensando que o dragão não ficaria bravo sem motivo. Antes que o ancião possa expressar seu protesto, um alerta assusta todos quando o lendário dragão aparece mais uma vez no reino. As pessoas aterrorizadas
aterrorizadas se perguntam se seu fim chegou, mas o dragão apenas se senta e olha ao redor procurando por alguém específico. Logo, o gato sai do palácio e começa a conversar com o dragão. Ele diz ao dragão que quer ensinar magia ao jovem príncipe, mas o dragão recusa, pensando que é perigoso demais entregar uma magia tão poderosa à imprevisível raça humana. No entanto, o gato o tranquiliza dizendo que o príncipe é seu amigo, e pouco depois, o jovem garoto corre para encontrar o dragão. Quando o gato apresenta o príncipe a ele, o dragão se recorda da cena familiar do pequeno gato protegendo uma jovem garota tantos anos atrás. Isso amolece seu coração, então ele concorda em discutir o assunto com o rei humano. O gato sorri e agradece a ele, e logo o dragão usa uma magia de transformação para assumir a forma de um gato também. Em sua forma felina, o dragão entra nos aposentos do rei. O rei o cumprimenta humildemente como o dragão imperial, e o dragão admite a contragosto que o pequeno príncipe de alguma forma conquistou seu parente gato. Como o gato quer ensinar magia a ele, o dragão se oferece para deixá-lo ficar, desde que o rei concorde. Ao ouvir isso, o rei fica chocado, pois a magia usada pelo dragão é a magia mais forte e secreta do mundo. No entanto, o dragão não se importa tanto assim com ela, explicando que qualquer um pode aprendê-la conversando com os espíritos da natureza. Mesmo assim, o rei sabe que a magia espiritual é poderosa o bastante para literalmente mudar o equilíbrio de poder do mundo a favor de seu reino. Ele começa a agradecer ao dragão imperial de maneira respeitosa, mas o dragão acha que ele está sendo pretensioso demais, e em vez disso diz para ele chamá-lo de gato dragão. Ao ouvir isso, o rei sorri e concorda rapidamente. A partir daquele dia, o jovem príncipe aprende a secreta magia espiritual com o gato da floresta, e a transmite para outros humanos. Com o passar dos anos, sempre que um rei tem um filho, os gatos da floresta visitam o castelo para fazer amizade com o novo príncipe e ensiná-lo magia. Com o tempo, os humanos começam a proteger os gatos da floresta, enquanto os gatos continuam compartilhando sua preciosa magia com eles em troca. Enquanto isso, o dragão continua vivendo em seu antigo lar, ensinando magia aos seus descendentes da mesma maneira protetora que fez durante todos esses anos. Enquanto a história do dragão acontecia, a gata-mãe enfrentava um desafio próprio depois de ser invocada pelos humanos. Sem saber de todos os perigos que seus filhos enfrentariam, ela é invocada por uma jovem estudante de magia, chamada Anne Roça. Quando a gata confusa aparece no círculo mágico dela, a garotinha fica apavorada, torcendo para não ser atacada. O professor dela fica agradavelmente surpreso e diz para Anne mostrar o lugar à gata-mãe enquanto ele cuida dos outros alunos. Claramente, a garota assustada não quer ficar sozinha com uma criatura estranha, mas mesmo assim aceita as instruções do professor. Depois que a gata-mãe segue Anne até uma sala privada, ela descobre que foi invocada como familiar dela. Normalmente, os magos levam pelo menos alguns dias para invocar um monstro, então Anne fica com medo de ter feito algo errado ao invocar um em tão pouco tempo. Observando suas expressões nervosas, a gata-mãe percebe que essa jovem garota é extremamente insegura, apesar de ser talentosa. Seu coração se derrete ao ver o rostinho fofo dela, e ela decide criá-la como mais uma de suas próprias filhas. De qualquer forma, seus outros filhos já se tornaram adultos, então ela não se importa em deixá-los na floresta por um tempo. Ela pergunta o nome de Anne, e a garota responde sem pensar. Ao perceber que a gata acabou de falar com ela, Anne desmaia de choque. Depois disso, Anne assiste ao resto das aulas na escola antes de seguir a gata-mãe para praticar magia. Ela leva a garota até um campo de treinamento para demonstrar suas habilidades mágicas. Anne obedece e usa um feitiço de fragmento de gelo, mas sua varinha só produz uma minúscula bolinha de gelo. Mesmo assim, ela se sente orgulhosa por ter conseguido usar um ataque. Infelizmente, a gata-mãe pensa que ela acabou de preparar um lanche, então começa a mastigar o gelo. Vendo seu esforço ser tratado como um brinquedo, Anne fica vermelha de vergonha. A gata-mãe finalmente percebe o quanto ela precisa de orientação, então demonstra um feitiço de raio para ajudá-la a aprender. Anne não se sente confiante, pois nunca usou um feitiço de raio antes. Para ajudá-la, a gata-mãe usa o feitiço mais algumas vezes. Anne observa sua técnica e então se concentra com todas as forças. Para sua surpresa, sua varinha realmente produz uma pequena faísca. Enquanto ela fica radiante com o sucesso, a gata-mãe explica que ela pode aumentar seu poder ao cantar o nome do feitiço. Anne segue o conselho e entoa o nome do feitiço, criando um poderoso raio que dispara contra a parede de treinamento. A felicidade por essa conquista faz Anne derramar lágrimas de alegria. Infelizmente, a felicidade costuma durar pouco, então ela precisa acordar cedo no dia seguinte para praticar novamente. Todos os dias a gata-mãe força Anne a usar seus feitiços repetidas vezes. Ela faz isso porque mana é como resistência física, então uma pessoa pode aumentar sua mana ao esgotá-la com feitiços e deixá-la se recuperar gradualmente. Depois de um tempo,
tempo treinando o feitiço de raio, a gata-mãe pede para Annie tentar seu feitiço de gelo novamente. Ela tenta, mas falha miseravelmente outra vez. Então a gata-mãe diz que ela ainda tem um longo caminho pela frente. No almoço, os colegas de Annie ficam chocados ao vê-la comer como se estivesse morrendo de fome. No passado, a garota tímida nunca comia mais do que algumas mordidas, mas agora ela precisa de energia para repor sua mana esgotada. Na aula, uma gata-mãe se junta a Annie. Então uma aluna pergunta ao professor se ela tem permissão para estar ali. O professor explica que deu uma autorização especial para a gata ficar, já que ela é bem comportada, e o ajuda com pesquisas sobre monstros. Uma garota atrás de Annie elogia seu familiar talentoso, e Annie admite que a gata-mãe é realmente especial. Depois disso, os alunos saem para o treinamento físico, então a gata-mãe deixa a escola para caçar. Embora não existam ratos comuns na área, ela encontra uma espécie mágica chamada ratos gema. As gemas nas testas desses ratos contêm mana concentrada, o que é um ótimo lanche para a gata. Mais tarde, depois que Annie volta das aulas, a gata-mãe a faz treinar magia novamente. Exausta por causa das aulas, a pobre garota não consegue se concentrar de jeito nenhum, então a gata-mãe manda ela voltar para casa e descansar. Mais tarde, naquela noite, ela ajuda o professor de Annie com sua pesquisa sobre monstros. Ele pergunta por quanto tempo os gatos Sith criam seus filhotes, então ela admite que eles desmamam seus filhos muito mais cedo do que outros monstros. Ao ouvir isso, o professor fica surpreso, então a gata-mãe explica que também criou outras espécies de monstros. Entre elas, ela criou muitas criaturas estranhas, como o dragão alado, que ela não consegue identificar. No entanto, a maioria das outras criaturas crescia muito mais devagar do que seus gatos, então ela precisava deixá-las antes que estivessem completamente crescidas. Interessado por suas histórias, o professor pergunta onde ela vivia originalmente e descobre que ela veio da Floresta dos Novatos. Ele diz à gata-mãe que o povo de seu reino conhece muito bem a floresta, já que a usa como campo de treinamento. Pouco depois a conversa termina e a gata-mãe vai embora. No dia seguinte, ela é forçada a tomar banho por Annie. Por algum motivo, Annie se transforma em um monstro feiticeiro no chuveiro, afogando a pobre gata-mãe em água quente. A gata-mãe fica deprimida. Annie lembra de que é necessário ficar limpa se ela quiser continuar assistindo às aulas. Além do treinamento mágico, a gata-mãe também acompanha Annie na biblioteca, onde a ajuda a estudar magia. Durante toda a sua vida, ela trabalhou com feras mágicas, que sempre precisavam de cuidados práticos. Agora, ela se sente satisfeita naquele ambiente silencioso de estudo com sua filha humana. Alguns dias depois, um dos alunos falha em seu ritual de invocação, então seu portal se conecta ao submundo em vez disso. Quando alguns monstros hostis do submundo saem do portal, os professores correm para derrotá-los. Annie também ajuda na luta, fritando os monstros com seu recém-aprendido feitiço de raio. De repente, um demônio ameaçador aparece pelo portal, com uma aura muito mais forte do que a de qualquer uma das feras anteriores. Ao encarar os olhos sedentos por sangue do monstro, os magos começam a tremer de medo. Do nada, a gata-mãe começa a falar com o demônio como se o conhecesse muito bem. Ao perceber que sua mãe está bem na frente dele, o demônio perde instantaneamente toda a sua imponência. Os professores observam horrorizados enquanto a mãe e o demônio conversam como se fossem uma família normal. O demônio explica que estava preocupado com ela desde que foi invocada para longe, então foi até a floresta investigar. Lá ele encontrou seu irmão adotivo, o dragão bebê, o que o deixou ainda mais confuso. A gata-mãe pergunta se seus outros filhos estão bem, e o demônio concorda com a cabeça. Ele explica que eles ainda estão preocupados sem ela, mas a gata-mãe acha que eles vão se virar bem sozinhos. Então ela apresenta alegremente seu assustador filho adotivo aos professores. Depois de uma apresentação despreocupada, ela sugere transformar o círculo de invocação em uma masmorra, para que os alunos possam praticar lutando contra demônios. O demônio superior protesta contra a decisão dela, dizendo que será perigoso para as crianças. Para resolver isso, a gata-mãe o obriga a ficar de guarda, para que os alunos possam permanecer seguros o tempo todo. Ao ouvir todas as preocupações dela, o demônio se pergunta por que ela se importa tanto com os estudantes humanos. Então ela revela que atualmente está criando Annie como sua própria filha. Feliz por ter tantos filhos, as duas caudas da gata-mãe começam a balançar de alegria. No passado ela tinha apenas uma cauda, então o demônio fica chocado ao ver que ela sofreu uma mutação e assumiu uma nova forma. A gata-mãe concorda, explicando que sua mana aumentou depois de comer tantos ratos-gema. Pensando melhor, o demônio conclui que essa mutação apenas aumentou sua expectativa de vida, então ele aceita isso como uma bênção. A partir daquele dia, a escola de magia começa a crescer em um ritmo incrível, graças aos ensinamentos da gata-mãe e as experiências adquiridas na masmorra do demônio. Depois de vários anos, a escola forma inúmeros grandes
grandes magos, e uma delas é a própria Anne. Ao longo dos anos, ela ganha fama como a bruxa da tempestade de gelo, conhecida por seus ataques assustadores de estacas de gelo e raios. Com o tempo, Anne retorna à academia de magia como professora. Todos os novos alunos já ouviram falar de sua reputação, então a observam curiosamente em segredo. A gata-mãe também voltou com ela. Primeiro, ela vai até o salão de treinamento, onde cumprimenta o velho professor que trabalhava com ela. Depois de anos fazendo novas contribuições, o velho homem se tornou o diretor da academia. Ele dá as boas-vindas à gata-mãe, que agradece por ele ter cuidado do demônio superior e de sua masmorra durante todo esse tempo. Sentindo sua presença, o demônio superior aparece debaixo da gata-mãe em sua forma de gato. A gata-mãe sorri para ele, explicando que só veio visitá-lo na masmorra. O demônio fica irritado, pois acredita que a masmorra é perigosa demais para ela. No entanto, a gata-mãe se ofende e insiste que consegue se cuidar contra os demônios. Ela fica brava e começa a dar uma bronca nele na frente do diretor. Então o demônio, envergonhado, a arrasta para dentro da masmorra. Lá ele lembra a gata-mãe que ainda é um demônio temido no mundo humano, com uma reputação a manter. Embora a gata-mãe concorde em demonstrar mais respeito por ele em público, o demônio percebe que ela não está falando sério de jeito nenhum. Depois disso, chega a hora de Anne fazer seu discurso de apresentação para seus novos alunos. Apesar de ter tanta experiência, ela ainda fica extremamente nervosa diante de uma plateia. Enquanto os alunos ansiosos aguardam suas palavras, a pressão se torna demais para Anne suportar, e ela simplesmente trava. Felizmente, a gata-mãe aparece ao lado dela, e garante às crianças que ela é uma ótima professora. Ela também revela que criou Anne quando era pequena, e se oferece para ensinar aos alunos qualquer coisa que sua filha não consiga. Depois de dar uma chance para Anne respirar, ela pede que faça seu discurso. Anne então sorri e finalmente começa a falar. Alguns dias depois, uma das alunas de Anne fica triste depois de reprovar em uma prova. Ela se pergunta por que não consegue passar. Então Anne diz que ela não tem mana suficiente. Isso apenas desanima ainda mais a pobre garota. Então Anne explica que sua própria mana também era fraca antigamente. Porém, depois de praticar seus feitiços regularmente, ela conseguiu aumentar sua mana até atingir sua capacidade atual. A aluna segue seu conselho e vai praticar magia no dia seguinte. Ela se surpreende ao ver Anne e a gata-mãe esperando por ela, e se emociona com o apoio das duas. A aluna acha que não merece tanta atenção especial, mas Anne garante que ela tem potencial. A gata-mãe concorda, gabando-se orgulhosamente das conquistas de Anne. Ela acaba constrangendo a pobre professora em público ao revelar que Anne só conseguia usar minúsculas pedrinhas de gelo antigamente. Foi apenas graças à educação rígida e ao treinamento da gata-mãe que Anne chegou ao nível atual. Depois de ouvir isso, a aluna ganha ainda mais motivação e começa a se esforçar bastante. Sempre que ela fica cansada, Anne e a gata-mãe a encorajam a continuar treinando para desenvolver ainda mais sua resistência. No dia seguinte, a aluna visita o campo de treinamento para outra sessão de prática. Porém, seu segredo de alguma forma se espalha pela turma. Então alguns outros alunos se juntam a ela para receber os cuidados especiais da professora. Depois de várias semanas de treinamento intenso, os alunos voltam à masmorra para tentar completar o desafio. Graças aos frutos de todo o esforço, eles concluem o nível final e celebram a vitória. Por algum motivo, o demônio superior aparece diante deles, como uma estátua de pedra. Então eles se perguntam por que ele não está usando sua forma de gato, tentando recuperar sua aura como chefe final. O pobre demônio fica arrasado pela atitude despreocupada dos alunos. Por fim, ele mostra sua forma de gato, sentindo-se completamente humilhado. Enquanto isso, de volta à escola, o diretor elogia Anne por seus grandes esforços. Ela sorri aceitando sua gratidão e sugere adotar algumas novas políticas para melhorar o ambiente de aprendizado da escola. Anne acha que os alunos deveriam começar a aceitar trabalhos reais das guildas como uma forma de ganhar experiência. Embora o diretor concorde que essa experiência será valiosa para os alunos, ele a lembra de que isso envolverá a escola com várias organizações externas. Mesmo assim, Anne não desanima e se oferece para negociar os acordos através da corte real. Depois que o acordo é finalizado, a escola começa oficialmente a enviar seus alunos para estágios. Como os estágios envolvem perigos reais, os alunos são instruídos a usar sinalizadores para alertar seus professores. Quando o primeiro sinalizador dispara pelo céu, Anne é a primeira a se teleportar e resgatar seus alunos. Depois disso, os alunos retornam de seus trabalhos, alguns bem-sucedidos, enquanto outros ficam abatidos por terem fracassado. Independentemente dos resultados, Anne se sente extremamente feliz. Com lágrimas nos olhos, ela parabeniza todos por darem seus primeiros passos rumo a se tornarem magos adultos. Um ano depois, chega a hora de todos os alunos se formarem, e eles partem em grande estilo, animados com o futuro. Com o passar dos anos, a gata-mãe acompanha Anne, observando
observando sua escola de magia se transformar em uma das maiores instituições de toda a Terra. Várias décadas depois, o dragão da floresta continua cuidando dos gatos locais. Após anos vivendo com eles, os gatos passaram a chamá-lo de Senhor Asa. Certo dia, 2 casais de gatos visitam a caverna do Senhor Asa, planejando dar à luz sob sua proteção. No entanto, uma das gatas está com a pata machucada. Ela explica que alguns caçadores humanos a feriram, deixando o Senhor Asa furioso. Pensando que os humanos ficaram arrogantes novamente, ele sai voando, pronto para despedaçar os caçadores. Porém, quando chega ao local, encontra os caçadores sendo aterrorizados por outros gatos. Ao ver aquilo, até mesmo o dragão esquece sua raiva por causa da confusão. Então começa a gritar com os gatos por estarem punindo os caçadores em vez de cuidarem da gata grávida. Os gatos recuam diante da bronca, mas ainda tentam convencê-lo de que os caçadores merecem ser castigados. O Senhor Asa concorda, mas ao descobrir que aqueles humanos não são do reino próximo, entende por que atacaram os gatos sem medo. Ele ressalta que se os gatos matarem esses caçadores na floresta, a terra natal deles poderá entrar em guerra com o reino vizinho. Para evitar que seus amigos se metam em problemas, o Senhor Asa manda os gatos levarem os caçadores até um vilarejo próximo, onde receberão uma punição legal. Os gatos aceitam sua decisão e vão embora. Então o Senhor Asa também retorna à caverna para ajudar as gatas grávidas. Quando volta, os 2 gatos machos estão em pânico por causa de suas companheiras. Felizmente, os filhotes nascem sem nenhum problema. Depois que os bebês saem, alguns gatos jovens ficam observando-os brincar. Os gatos acham os filhotes fofos, mas o Senhor Asa avisa que eles poderão ficar maiores e mais fortes do que eles caso relaxem nos treinamentos. Diante do aviso, os gatos prometem treinar com dedicação e deixam a caverna para caçar. Enquanto isso, um dos filhotes fica interessado na garra do Senhor Asa. Ele ataca a garra com todas as forças, tentando arrancá-la. Ao observar seu filho cheio de energia, o gato pai pensa que ele se tornará um excelente caçador no futuro. 2 meses depois, os filhotes estão perto de parar de mamar. Agora, as gatas mães se sentem descansadas e prontas para caçar, enquanto o Senhor Asa cuida dos bebês. O pequeno gato obcecado pela garra continua fascinado pela garra do Senhor Asa. Ele não para de tentar roubá-la, ficando pendurado nela como um humano. Ao vê-lo em pé sobre as 2 patas, os pais do gato se perguntam se ele acabará vivendo com algum humano no reino. O Senhor Asa pensa nisso, lembrando que todos os gatos que foram para o reino escolheram um parceiro humano de bom coração. No entanto, ele ainda acredita que confiar em um humano é extremamente perigoso, por mais confiável que ele pareça. Por causa disso, avisa ao gato que jamais deve viver com humanos. Enquanto o filhote continua mordendo sua garra sem pensar em nada, ele percebe que suas palavras estão entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Alguns meses depois, os filhotes já cresceram completamente. O Senhor Asa os leva para fora da caverna a fim de ensinar um pouco de magia. Primeiro, demonstra sua magia de transformação, assumindo sua forma de gato. Enquanto os gatos observam maravilhados, o Senhor Asa explica que a transformação pode ser usada para assumir qualquer aparência, mesmo que seja maior do que o próprio corpo. Em seguida, tenta ensiná-los a caçar. Os gatos parecem mais interessados em seu novo corpo felino. Então o dragão manda um deles descer e se comportar. Ele explica que para caçar, os gatos precisam encontrar uma presa que desejem comer. Depois devem derrubá-la e matá-la antes de se alimentarem. Ele também lembra que as presas não se entregam de graça. Como todo animal deseja viver, a presa lutará para se proteger. Então os gatos precisam aprender a combater. Depois dessa explicação, o Senhor Asa se transforma de repente em um urso assassino. No mesmo instante, todos os gatos gritam e se escondem nos arbustos atrás deles. O Senhor Asa aprova a reação, explicando que os animais considerados presas fogem de seus predadores de maneira semelhante. Ele também percebe que um dos gatos permanece firme no lugar, pronto para lutar pela própria vida. Então, volta à sua forma felina, preparando-se para ensinar aos gatos como usar magia. Ao notar o gato da garra parado atrás dele, o Senhor Asa pergunta se ele se machucou com sua transformação em urso. O gato garante que está bem, olhando fixamente em seus olhos com intensa concentração. Mais tarde, o príncipe do reino humano visita o Senhor Asa pela primeira vez. Depois de tantos anos, o jovem príncipe cresceu e se tornou um verdadeiro cavalheiro. Ao observá-lo parado ali, o Senhor Asa comenta que ele é o primeiro humano a visitar as profundezas da floresta em muitos anos. O príncipe dá uma risada, dizendo que sempre quis visitar o lar dele. Perto dali, os gatos jovens ficam curiosos com o príncipe. Os pais dos gatos explicam que aquela pessoa é um humano, e também um dos amigos do Senhor Asa. Ao ouvirem a palavra humano, os filhotes se perguntam por que não sentem medo do príncipe, já que sempre ouviram que os humanos podem ser extremamente perigosos. Os pais explicam que cada humano possui
uma personalidade diferente, então alguns deles podem ser verdadeiramente bondosos. No entanto, como existe a possibilidade de um humano ser extremamente maligno, os gatos sempre são ensinados a evitá-los. O príncipe se aproxima dos gatos, feliz por receber uma recepção calorosa da família do dragão. Um dos filhotes fica impressionado com ele e decide visitar os humanos quando crescer. Ao ouvir isso, o Sr. Asa se sente frustrado, pois queria que os filhotes ficassem longe dos humanos. Depois disso, ele ensina a todos os gatos como atravessar o território da floresta. Após caminharem por algum tempo, percebe algo estranho e manda todos se esconderem. Assim que os gatos se escondem em um arbusto, o Sr. Asa aponta para um grupo de aventureiros humanos cercado por uma alcateia de lobos. Embora os filhotes já tenham visto o príncipe, eles não reconhecem esses aventureiros como humanos. Eles acham que os aventureiros parecem muito mais musculosos e diferentes. O Sr. Asa explica que o príncipe estava relativamente desarmado, já que não tinha ido à floresta para lutar. Porém, quando um humano deseja enfrentar feras poderosas, precisa usar equipamentos externos, pois seu corpo sozinho não é forte o suficiente. O Sr. Asa também explica que alguns humanos conseguem usar magia, o que surpreende os gatos. Durante toda a vida, todos eles praticaram magia, então nunca imaginaram que alguns membros de uma espécie pudessem ser totalmente incapazes de usá-la. O Sr. Asa explica que os humanos podem ser completamente diferentes uns dos outros, por isso cada pessoa pode possuir talentos distintos. Enquanto ele explica isso, os lobos tentam atacar os aventureiros. Usando suas armas poderosas e técnicas de combate, os aventureiros destroçam os lobos com facilidade. Um deles usa um feitiço de relâmpago para matar 2 lobos com um único ataque. Ao observá-los lutar, os olhos de Kurotama brilham de admiração. Depois disso, os humanos deixam a área levando seus espólios. Enquanto os gatos ficam empolgados com a batalha, o Sr. Asa se pergunta por que aqueles humanos vieram até ali. Normalmente, humanos não visitam as profundezas da floresta, então os gatos tiveram muita sorte de poder observá-los lutando. Entre os gatos jovens, o gato cinza parece ser o mais interessado nas técnicas de combate humanas. Mesmo mais tarde, durante a noite, ele continua falando sem parar sobre os humanos, incapaz de tirá-los da cabeça. Na manhã seguinte, a mãe do gato cinza o acorda para que ele se despeça de seus irmãos mais velhos. Quando sai, ele encontra os irmãos alinhados diante do Sr. Asa. Como os gatos mais velhos já cresceram, ele pergunta o que planejam fazer no futuro. 2 dos gatos querem viver em uma cidade humana, enquanto o outro deseja construir sua casa perto de um lago. O Sr. Asa lhes deseja boa sorte e diz que sempre serão bem-vindos em sua caverna caso algum dia estejam em perigo. Os filhotes também se despedem e depois que todos terminam, os gatos mais velhos partem para começar suas jornadas. Assim que eles vão embora, o Sr. Asa lembra aos filhotes que eles também terão de partir quando crescerem. Para se prepararem para esse dia, ele os lembra de continuar treinando. Depois de algum tempo, os filhotes ganham outro grupo de irmãos. Agora que já cresceram, eles passam o tempo brincando com os irmãos mais novos. Ao observar os pequenos gatos, seus pais sorriem, lembrando-se de que os filhos mais velhos tinham o mesmo tamanho apenas um ano antes. O Sr. Asa também concorda com a cabeça, sentindo nostalgia do ano que passou. Embora o ano inteiro tenha sido cheio de caos, ele se sente aliviado por todos os gatos terem crescido em segurança. Sentando-se para relaxar, ele pede aos gatos mais velhos que se comportem bem e deem um bom exemplo aos pequenos. O Sr. Asa também avisa que seus irmãos mais novos crescerão num piscar de olhos. Os gatos concordam, achando perfeitamente natural que eles cresçam rápido. No entanto, logo percebem que subestimaram completamente a velocidade com que um gato cresce. Em poucas semanas, os filhotes passam de bebês que mal conseguem rolar pelo chão para gatos capazes de caminhar sozinhos e até mesmo caçar suas próprias presas. Com mais algum tempo, os filhotes também começam a aprender magia, fazendo seus irmãos mais velhos ficarem preocupados com a possibilidade de serem superados. Alguns dias depois, os gatos mais velhos decidem que precisam mostrar sua superioridade diante dos mais novos. Para isso, um deles sugere caçar uma criatura poderosa da floresta. Embora os outros gatos fiquem nervosos, eles concordam em fazer isso mesmo assim. Enquanto os filhotes dormem roncando, os gatos mais velhos elaboram um plano completo para derrotar aquela ameaça poderosa. Depois de terminarem o planejamento, todos saem. Mais tarde, retornam para casa suando e mais nervosos do que nunca. O Sr. Asa olha para eles com curiosidade, apenas para encontrá-los carregando com magia o enorme cadáver de um urso. Embora os gatos mais velhos estejam machucados e cobertos de hematomas, todos se sentem extremamente orgulhosos por poderem exibir sua caça aos irmãos. Enquanto os filhotes ficam fascinados com os irmãos, os gatos mais velhos explicam que precisaram dar tudo de si para caçar o urso. Eles também revelam que Kurotama, o gato que sempre adorou a garra do Sr. Asa, foi quem criou a estratégia. Infelizmente, o próprio Sr. Asa não
não parece impressionado com a façanha. Ele lembra severamente aos gatos que deveriam evitar humanos e ursos a qualquer custo, arruinando completamente o clima de comemoração. Diante de sua fúria, os gatos correm para suas mamães, que também os repreendem pela perigosa façanha. Logo, a notícia desse feito incrível se espalha por toda a floresta. Muitos outros gatos descobrem que o grupo do Sr. Asa conseguiu caçar um urso sozinho. Por causa de suas habilidades impressionantes, eles acreditam que essa geração de gatos possui potencial para se juntar aos aventureiros humanos. Depois de alguns meses, os irmãos mais velhos também já cresceram completamente. Quando chega a hora da despedida, o Sr. Asa pergunta sobre seus planos para o futuro. Alguns dos gatos querem formar suas próprias famílias, enquanto outros desejam reivindicar territórios bem distantes de sua antiga casa. Alguns deles também querem ir para o reino humano. Ao ouvir isso, o Sr. Asa concorda com a cabeça e pergunta a Kurotama sobre seus planos. Animado, Kurotama diz que quer se tornar um aventureiro humano. Ao ouvir aquilo, até mesmo o Sr. Asa fica sem palavras. Ele se pergunta o que Kurotama quer dizer, já que um gato não pode ser humano. No entanto, Kurotama o lembra de que sabe usar magia de transformação. Como essa magia pode ser usada para se transformar em uma criatura maior, ele aprendeu a assumir a forma de um humano. Então demonstra essa transformação ao Sr. Asa, tomando a aparência de um jovem garoto. O pobre dragão fica atordoado ao perceber que ensinou aquele gato exatamente como se transformar na criatura que sempre mandou que ele evitasse. Ao notarem a reação do Sr. Asa, os gatos se preparam para partir antes que ele fique ainda mais furioso. Os gatos que desejam visitar os humanos sobem nas costas de Kurotama, enquanto seus irmãos mais novos se despedem. Quando os gatos mais velhos partem, seus pais riem da saída engraçada dos filhos. O Sr. Asa também suspira, sabendo que não pode controlar os desejos dos gatos. No fim, ele reza para que todos eles tenham uma vida feliz, não importa para onde decidam ir. Este foi o final do terceiro episódio. Assista ao próximo vídeo na tela, inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo capítulo.